Na posição do passageiro da frente, destacar que nessa versão você tem o banco com acionamento elétrico. Quais são as funções? Você consegue colocar para frente e para trás e inclinação do encosto, mas não tem aqui ajuste de altura nem ajuste de inclinação do assento. Mas ainda assim, ter o banco elétrico já é um diferencial. Quando a gente olha aqui dentro, chama atenção também essa pequena iluminação em LED aqui, que ela se estende também para a região das portas e você consegue configurar essa iluminação pela tela da central multimídia. Aqui na parte superior, um material emborrachado. Você vê um acabamento aqui de painel que acaba sendo mais interessante que dos outros carros, porque é um material que tem uma textura e ele é mais bem acabado. Mas aí sim, você vê o plástico duro, tanto aqui na parte do baixo, como também aqui na porta. O importante é que na região onde você apoia o braço, tanto aqui quanto que encosta aqui na porta, aí você tem aqui um material emborrachado. Inclusive aqui na parte superior também. Então, em matéria de acabamento, você acaba vendo uma preocupação da BYD em proporcionar uma sensação mais agradável aos passageiros. Aqui dentro, entre os bancos, você tem esse descansa-braço aqui, que também tem um material aqui, parece couro acolchoado. Inclusive, essa posição que vocês estão vendo no NFC é para quando você quer usar o carro com um cartão inteligente. E em vez de usar, por exemplo, a chave de contatos, também tem essa solução. Levantando, você tem aqui um porta-objetos. Esse indicador aqui é justamente quando você faz a partida e eventualmente a chave está sem bateria para ele reconhecer a bateria. 2 porta-copos aqui à frente do console e isso aqui tem um carregador de celular por indução. Ou seja, se você tem um celular compatível, você pode manter o carregamento colocando o celular nessa posição. E quais são os comandos que você tem aqui? Vou começar aqui com o botão de partida do carro, né? Mas como ele é um híbrido plug-in, se tem bateria, ele vai ligar o carro sem ligar o motor a combustão. Inclusive, sempre bom lembrar, né, que quando você tem aqui o ar-condicionado do carro e você tem bateria no modelo, ele vai acionar o ar-condicionado usando a bateria de alta capacidade sem usar o motor a combustão. Aí nós temos alguns controles relacionados ao ar-condicionado, modo automático, aqui para ligar e desligar o ar-condicionado, rápido desembaçamento do vidro do para-brisa. Desse lado nós temos a escolha do modo EV quando há bateria, modo híbrido, né, quando você quer usar o modo híbrido mesmo tendo bateria, e aqui piso de baixa aderência que você também pode escolher. Esse botão é para você alterar entre os modos de condução, eco, normal e esporte do carro. O sistema de auto-hold, né, algumas marcas chamam de auto-hold, que é aquele freio de estacionamento que aciona automaticamente em paradas rápidas, freio de estacionamento eletrônico. E também temos o botão rotativo, que seria aí o botão do câmbio, onde você vai fazer a seleção do drive, do ré, do neutro e a posição park. Muito simples de utilizar aqui os controles. Posição do motorista, ajustes, banco aqui do motorista também elétrico. O que muda é que a gente passa a ter o ajuste de altura, além da distância e inclinação do encosto. Volante manual com ajuste de profundidade e também ajuste de altura do volante. Por fim, o cinto de segurança, que também tem ajuste de altura. Comandos: simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros, controle elétrico dos espelhos e também aqui a função de rebatimento dos espelhos. E aqui na porta nós temos o botão para abrir o porta-malas e também fazer a liberação do bocal do tanque de combustível. Por fim, chama a atenção para esse pequeno compartimento, bastante útil para o motorista colocar chaves, controles remotos e cartão de acesso de garagem. Então a gente também vê aqui um conjunto bastante completo no King. Vamos dirigir aqui o BYD King. Entender primeiro o que está acontecendo aqui no carro. Bateria está ali em 91%, tanque cheio. Aqui do lado direito, no canto inferior do painel, você tem ali o Viagem Heavy, que é tudo que o carro andou em modo híbrido. O carro está praticamente 0 km, só andou 67 km. Apertando o botão só andou 35 km em modo elétrico. O odômetro total dele está com 102 km. E aqui o Viagem A e o Viagem B, eu já zerei os dois. Aqui pelo volante, você também consegue acessar algumas informações do computador de bordo. Vocês podem ver aqui, ó, que está tudo zerado. Esse daqui eu não tenho como zerar. Aí nós temos aí a pressão dos pneus, aqui o consumo, aqui a autonomia em cada um dos modos, consumo de combustível, tempo de condução, você vê que está tudo zerado. Pois bem, eu consigo manter a bateria nesse carro? Então, primeira coisa que a gente tem que entender aqui na central multimídia,
você vai ter aqui, ó, gestão de energia, gerenciamento de energia. Você vai ver que eu só consigo manter aí 70%. Mesmo que eu coloque aqui save, eu não vou conseguir reter mais que 70%, né? Então eu vou acabar usando o carro em modo elétrico. Eu estou com a frenagem regenerativa no padrão alto. Aqui em carregar e descarregar, você vê que eu não tenho o que configurar. E aqui consumo de energia, todas as informações zeradas. Mesmo que eu coloque o carro em modo esporte, pessoal, e aí eu tenho um botãozinho aqui no console onde eu consigo fazer isso. Olha ali, tá vendo? Ele não liga o motor a combustão, né? Então tem carros que você consegue fazer uma manutenção da bateria, ou seja, segurar a carga da bateria mesmo quando ela está muito cheia. Não é o caso desse. De toda forma, eu coloquei em modo esporte para ele tentar entrar com o motor a combustão assim que necessário. Vamos dirigir o carro aqui até metade da Castelo Branco para ver o quanto que eu consigo manter de bateria no carro e até mesmo qual vai ser o consumo quando eu chegar lá. Com o King configurado em modo esporte, o que é que acaba acontecendo aqui? Quando você está na velocidade mais baixa, no trânsito pesado, ele força o modo elétrico, não tem jeito de manter o motor a combustão ligado. Mas quando você está numa via um pouquinho mais rápida como essa, aí ele vai alternar entre a bateria e o motor a combustão. Se você olhar agora, ele está na bateria. Dá para ver aqui que o motor a combustão está desligado. Mas se eu dou uma acelerada um pouquinho mais forte, olha só, ele já liga o motor a combustão, tá vendo? Então quer dizer, eu estou conseguindo manter um pouco mais o nível da bateria justamente por conta do modo esporte, que aí eu estou informando o carro que quando eu quero um pouco mais de desempenho, apoie com o motor a combustão. Mas isso somente nessas situações onde a demanda é um pouco maior, porque se você ficar ali numa velocidade constante de cruzeiro ou no pare e anda, aí ele vai privilegiar aí o modo 100% elétrico. Como principal novidade aqui do King 2026, o sistema de assistência à condução, o ADAS, né, que a gente já conhece de vários outros carros da BYD. Inclusive estou fazendo uso aqui do ADAS. Eu programei aqui a velocidade em 90 km por hora, que é o que é permitido aqui na Marginal Tietê em São Paulo. Você vê que o trânsito à minha frente está andando com uma velocidade menor, então ele está mantendo a distância que eu escolhi. Você tem aqui o botão no volante que você consegue escolher a distância em relação ao carro da frente, mais próximo ou mais longe. E também temos aqui no volante, o botãozinho que fica aqui do lado esquerdo, que é esse, que é justamente para você ter aqui o sistema de centralização de faixa. É esse íconezinho que aparece aqui no canto do painel do lado direito. Você pode apertar o botão e desligar, tá? Até escutou aqui a confirmação, ou acionar para ele fazer justamente a centralização de faixa junto com o controle de cruzeiro adaptativo, né? Então é um recurso muito esperado aqui no BYD King, que agora está presente, claro, isso ajuda e ajuda bastante no trânsito do dia a dia, não só no trânsito pesado da cidade, mas também em rodovias ou vias rápidas. Por mais que eu tenha forçado o modo save e colocado o carro no modo esporte, ainda assim a bateria chegou em 72%. E eu rodei aqui, vamos conferir, 38,8 quilômetros. E a gente também tem aqui a informação de quanto que eu gastei de combustível. Olha só, não chegou a 1 litro, né? 0,8 litros, mas eu usei bastante energia, né? Porque a bateria estava praticamente 91%, agora ela está em 72%. Então você vê que nesse carro aqui, o que você consegue realmente fazer de manutenção de bateria é usar a central multimídia ali no SOC de 70%, aí sim você consegue preservar a bateria quando ela chega em 70%. Uma das limitações aqui do BYD King é que apesar dele ser um híbrido plug-in, a tomada de carregamento é só a AC do tipo 2 e mais ainda, monofásica. A gente só tem aqui o L1, não tem o L2 e L3. Pois bem, pessoal, tô aqui na Ecoparada Madeiro e aqui tem carregador rápido agora. Mas não adianta nada, porque esse carro não aceita carregamento rápido. Então você tem que usar o carregador de corrente alternada, que é esse aqui. Inclusive esse é um carregador de 22 kW, como eu já mostrei no passado. Mas vamos ver quanto tempo vai levar para a gente carregar a bateria. Lembrando, né, que o carro não aceita os 22 kW. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar,
Acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.